Boa noite, meu povo. Meu nome é Clara, eu sou professora de Biologia e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os vírus e as bactérias, melhor dizendo, sobre as principais diferenças entre os vírus e as bactérias. De antemão, tanto vírus como bactérias são micro-organismos. E o que quer dizer micro-organismos? Anotem aí. São organismos muito pequenininhos, impossíveis de serem vistos a olho nu. Para a gente enxergar, analisar e estudar os micro-organismos, precisamos de um microscópio óptico ou eletrônico, desse advento tecnológico aí. Dito isso, vamos para as diferenças, e são muitas as diferenças. A principal diferença entre vírus e bactérias, talvez seja a principal diferença entre eles e os outros seres vivos, é a sua composição. A bactéria e os outros seres vivos são compostos por células. Já os vírus são acelulares, não são compostos por células. Mas, Clara, você nos explicou que pelas leis da ciência, todos os seres vivos são compostos por célula. O vírus, então, não é considerado um ser vivo? Sim e não. Exatamente. Todos os seres vivos são compostos por células. Apesar dos vírus não serem compostos por células, eles possuem uma estrutura composta por um material genético. Eu tentei desenhar aqui, vou usar o auxílio do meu ultra desenho mega sofisticado. Os vírus, como eu já havia dito, não é composto por célula. A sua estrutura gira em torno de um material genético, que é o DNA ou RNA, uma cápsula proteica que protege esse material genético, e alguns vírus contêm ainda uma estrutura que é chamada de envelope, são os vírus envelopados. Esse envelope é um envelope lipoproteico que acaba protegendo o capsídeo e o material genético. São chamados os vírus envelopados. Nem todo vírus possui esse envelope, mas alguns possuem esse envelope. É um envelope lipoproteico. É muito importante que vocês entendam, e é muito improvável que caia em vestibular, a pergunta simples: o vírus é ou não é um ser vivo? É muito improvável. Não existe uma resposta se o vírus é ou não é um ser vivo. Se a gente for usar as leis da ciência, como diz a teoria celular, o vírus não seria considerado um ser vivo, pelo simples fato dele não possuir célula. Mas existem discussões muito pertinentes no meio da ciência e muitos argumentos de cientistas e pesquisadores. Por um lado, existem aqueles que acreditam fielmente, estudam e defendem que o vírus é um ser vivo. Por outro lado, tem os que batem um pé dizendo não, o vírus não é um ser vivo. Mas não é achismo. Existem argumentos e a gente vai trabalhar um pouquinho deles aqui. O principal argumento utilizado pelos cientistas que consideram que o vírus não é considerado um ser vivo é a não capacidade que o vírus tem de se virar sozinho no meio ambiente. Ou seja, o vírus ele precisa de um hospedeiro, que é outro ser vivo, seja outro ser vivo, para utilizar todas as suas funções metabólicas. Revisando, o vírus ele não possui célula. Se ele não possui célula, ele não possui maquinaria suficiente para desenvolver todas as suas atividades metabólicas. Que atividade metabólica é essa, Clara? A principal delas que é se reproduzir, que é se replicar. Por isso ele precisa de um hospedeiro. Que hospedeiro é esse? Outro ser vivo. Pode ser uma bactéria, um protozoário, ou pode ser agente, ser humano. Dessa forma, o vírus ele tem um apelido carinhoso, eles são chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Bora por parte, anota aí primeiro. Por que um parasita? Porque ele precisa de outro ser vivo para sobreviver, entre aspas. Ele precisa de outro ser vivo para desempenhar suas atividades metabólicas. Intracelular, porque ele precisa entrar dentro da célula desse outro ser vivo, e obrigatório porque fora dessa célula hospedeira o vírus não consegue desempenhar nenhuma atividade sozinho, por isso ele é considerado um parasita intracelular obrigatório. Não esqueçam disso, o vírus não consegue sobreviver, desempenhar nenhuma atividade metabólica fora do corpo de um hospedeiro, diferente das bactérias. As bactérias, como eu já havia dito quando a gente estava falando de seres vivos, compõem o reino Monera, são unicelulares e são compostas por uma célula procariótica, por uma célula. Então, as bactérias elas possuem uma maquinaria própria. Apesar de algumas bactérias viverem dentro como parasita dentro de outros organismos, dentro da gente mesmo, seres humanos, elas conseguem se virar muito bem sozinhas fora do corpo do hospedeiro. Elas possuem essa maquinaria própria, diferente dos vírus. Os vírus não conseguem. Então, essa é uma das diferenças principais entre os vírus e as bactérias. E é também o que embasa o argumento desses pesquisadores que falam que os vírus
não são considerados seres vivos. Sim, claro. Então, qual seria o argumento que os pesquisadores usam para considerar o vírus um ser vivo? Apesar dos vírus serem muito simples, eles têm uma capacidade de evolução e de modificação surreal ao longo do tempo. E é a partir desse argumento que os pesquisadores embasam seus estudos e afirmam que os vírus podem ser sim considerados seres vivos. Aliás, a gente está vivendo uma pandemia, como eu já havia dito, né, que é da Covid-19, que é fruto de um novo vírus, de uma família de vírus que já vem sofrendo diversas mutações. Então, é um fato e não tem como negar que esses vírus têm sim uma capacidade de se adaptar e de mutação, e que para os pesquisadores é um argumento firme para considerar os vírus um ser vivo. Essas são as principais diferenças entre os dois micro-organismos, entre os vírus e as bactérias. Eu espero ter ajudado vocês a construir aí esses conhecimentos, essas informações, que se faz muito importante, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje. Não esqueçam jamais, os vírus são acelulares, não possuem células. As bactérias, sim. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, não conseguem desenvolver função nenhuma metabólica fora do corpo de um hospedeiro, o que difere ele de todos os outros seres vivos. Boa noite e tchau!